verdade é assim, na verdade eu sou filho de gêmeos, né? Meu pai é gêmeo idêntico. Meu pai é tão parecido que quando ele era pequeno, quando nós éramos pequenos, a gente não conseguia distinguir quem era pai e quem era tio, né? E desde o início, eu dizia, acho que eu vou ser pai de gêmeos. E aí quando eu casei novo, eu casei com 23 anos, minha esposa teve no início dificuldade para engravidar. E aí, a médica ela fez uns coquetéis, só sei que Deus abençoou e veio gêmeos. Um menino e uma menina, né? A gestação gemelar, a minha foi complicada. Os meninos passaram, primeiro que nasceram com menos de 7 meses, passaram 45 dias na UTI, quase que morre. Um deles fez 2 transfusões, a menina fez 2 transfusões de sangue, o menino fez 3. E foi um período da minha vida meio turbulento, né? Porque pai novo, sem muita experiência ou sem experiência nenhuma, da vida de tudo, pô. E aí de repente Deus abençoa com os 2, mas eu acredito muito que Ele não dá o fardo sem a gente poder carregar, né? E aí, graças a Deus, as coisas foram evoluindo, a medicina muito avançada já naquela época, e eles conseguiram os 2 escapar. No meu objetivo, quando eles nasceram, que foram para a UTI, quando o médico contou, eu disse, não, se pelo menos um escapar, para mim já é vitória. E os 2, graças a Deus, estão vivos para contar a história. A menina sem sequela, o menino teve um pouco de sequela, né? O menino teve início de hemorragia cerebral, desde o início a gente faz acompanhamento. Nessa era digital, hoje, a doença do século é a questão da depressão, da ansiedade. A gente desde pequeno vem cuidando dele nesse sentido, com medo até do que a vida aí ele ter que enfrentar. As pessoas falam muito de inclusão, mas que eu acho que na prática isso não existe. A gente tira quando a gente vai para o dia a dia. Então, a gente sentia muito medo de como os coleguinhas iam receber ele na escola, a questão do bullying, a questão do apelido, aquela coisa toda, e a gente desde o início vem tratando isso nele, né? Preparando ele para essa realidade. Então assim, eu peguei uma bagagem muito cedo e pesada. Né? 17, completaram 17 anos. Próximo ano já estão maior de idade, já vão para a faculdade, já vão começar a dirigir. A primeira sensação, pânico. Porque na verdade, quando minha esposa descobriu que estava grávida, ela já meio que já sabia inclusive que era gêmeos. A gente demorou ela já tinha problema de atraso, de menstruação, aquela questão toda, então meio que normal. Quando a gente descobriu foi de pânico, porque já veio, tá grávida e é gêmeos. Mas tu lembra como foi? Assim, Lembro. Como sempre é Iane presente na minha vida, né? Eu estava indo para o Pernambuco e quando a gente aperta financeiramente, a primeira coisa que pensa é cancelar o plano de saúde. Então eu saí de casa preocupado com aquela questão toda, eu vou cancelar o plano. E a menina que me vendeu o plano disse, rapaz, não faça isso não. E aí quando foi no caminho, que eu já estava na negociação para cancelar, a esposa disse, eu estou no hospital. E aí foi quando eu descobri tudo, estava sozinho lá no Pernambuco, e aí descobri a questão de ser pai e que ia ser pai de gêmeos. E hoje? Maior felicidade do mundo? Maior felicidade do mundo, mas ao mesmo tempo uma preocupação enorme. Do jeito que o mundo está, na verdade a gente está numa era tecnológica que a gente precisa se atualizar para estar perto dessa galera, né? Dessa turma, mas sem esquecer os nossos princípios, né? Então, você precisa estar atento a estar na vibe deles, mas ao mesmo tempo mostrando para ele que as nossas raízes, a nossa criação, eu acredito que aqui é referência e é o que deve prevalecer, pelo menos na minha casa. E se você pudesse dizer alguma coisa para eles hoje, para que a gente tenha isso para frente? De mensagem? Eu deixaria de mensagem que se eu tivesse a opção de escolher, eu escolheria novamente ser eles, por tudo que eu passei, mas por ele eu teria coragem de passar tudo novamente. E que se lá no passado foi um desafio, não que hoje não seja mais, mas que eles também me ensinaram muito. Como filho, como pessoa, como ser humano. E eu acho que o fato de ser 2 e
E o fato de ser um menino e uma menina, aí é que o desafio foi maior, né? Porque tem naquela história que menino pode, que menino não pode, ou que menina pode, que menino não pode. E meio que esse contraponto me fez também evoluir como ser humano. Um gosta de chocolate, outro não gosta, um gosta de feijão, o outro não gosta. Então a gente tem aquela ideia que gêmeo é tudo igual. Na verdade é totalmente diferente. Então, Luana, você é um cara que representa muita coisa. Tá? Obrigado por participar desse vídeo. Mas assim, dando pra você. Tá? E... Surpresa, viu? Você não sabia? Sabia não. Que bom. Me pegaram, né? Tem uma história que diz que eu sou o pai chorão, mas com essas pegadinhas vocês me pegaram mesmo, não imaginava. Surpresa. Que bom. E aí? E essa moça aqui foi que me deu o trabalho, né? Que demorou a... A minha história, né? Tá bom. Ah.